Quando o nosso céu se faz moldurar, para engala na natureza. Nós, os bandeirantes de Rondônia, nos orgulhamos de tanta beleza. Como sentinelas avançadas, somos destemidos pioneiros que dessas paragens do corrente gritam com força: somos brasileiros. Desta fronteira de nossa pátria, Rondônia trabalha febrilmente nas oficinas e nas escolas. Orquestração empolga toda a gente, braços e mente, fojo cantando a apoteose desse ricão. E com orgulho exaltaremos enquanto nos palpita o coração azul. O nosso céu é sempre azul. Que Deus o mantenha sem rival, que está indo muito puro e conserve sempre assim. Aqui, toda a vida sem galonar, de beleza tropical, nosso lago, nosso rio, nossa mata, tudo enfim. Sem galonar, de beleza tropical, nosso lago, nosso rio, nossa mata, tudo enfim. Nossas matas, tudo enfim. Salve, salve galera da internet, eu tô aqui hoje para falar do universo rondoniense, mas eu tô com uma pérola preciosa. O cara é um diamante. Não é ouro, porque se derreter dá mais do que um brinco e uma pulseira. O cara é top. Eu tô aqui falando hoje com o Robson Souza. Eu não errei não, né, Robson? Não. Robson Souza. Esse cara aqui, você vai conhecer a história dele no decorrer aqui do bate-papo. E você vai ver que Rondônia, de fato, é a estrela brilhante da bandeira, galera. E eu não posso deixar de iniciar o nosso bate-papo aqui, o nosso programa, o nosso podcast, sem falar dos nossos patrocinadores. Quem são eles? A Digital Brand, que é uma empresa muito séria no ramo digital, que desenvolve estratégias e também bate todas as metas. E o slogan deles é: nós entregamos resultados. Então, essa empresa é que compõe aqui o nosso espaço, os equipamentos e nos dá o suporte para que o podcast funcione constantemente, certo, galera? E também não posso deixar de falar da Chiquinho Sorvetes, lá do meu amigo Julião. Um abraço para ele aí, muito forte a nossa parceria. Então, se você estiver no Porto Velho Shopping, não esqueça, Chiquinho Sorvetes tem uma loja no segundo piso ali, de frente a Cacau Show, e embaixo é um quiosque ali na entrada. Eu não lembro a letra daquela entrada, não sei se é a entrada D, eu acho que não, mas na entrada ali embaixo, ali perto da livraria. E a Cacau Show, que é a referência para o Chiquinho, também é nosso patrocinador aqui do universo rondoniense. E não podemos deixar de falar do Cantinho da Pizza. E todos esses três patrocinadores, que é o Cantinho da Pizza, Cacau Show e Chiquinho Sorvetes, estão no iFood, no delivery. Se você precisar de qualquer um desses três, não precisa se locomover. É só fazer aí uma busca no iFood por esses três estabelecimentos e você faz o seu pedido aí e chega direto na porta da sua casa. Então, esses são os nossos patrocinadores, certo, galera? Não deixe de pedir lá o seu iFood ou ir até uma das lojas, valeu? Então, tô aqui agora com um cara sinistro no judô, né? A gente usa esse termo no jiu-jitsu, né? Eu não sei se no judô o pessoal usa esse termo, mas é um cara sinistro aí, que é o Robson Souza. Robson, seja muito bem-vindo ao universo rondoniense.
Boa tarde ao Giovanni. Agradecer primeiro a oportunidade de estar participando do programa, né? E dizer que a gente está aí para colaborar um pouco mais com esse programa maravilhoso, que apesar de estar conhecendo agora, né, ao primeiro contato com o Giovanni, mas o que me parece é um programa muito, muito importante, muito interessante para o estado de Rondônia. Obrigado. E tamo aí, gente. Esse aqui é um samurai rondoniense, galera. Para quem eu vou tentar situar a galera um pouco, Robson. Eu ainda não conheci o Robson. Robson, eu estava conversando com os meus amigos do judô. Eu conheço mais de 2, né? Eu conheço aí uns, sei lá, 10 faixa preta de judô. Com os que eu conversei, né? E eu falei, cara, eu queria um cara que representasse o judô rondoniense. Os 2 falaram Robson. Cara, você tem que falar com o Robson. Eu falei, fechou, vamos falar com o Robson. E aí, inclusive, foi o Adolfo, abraço aí pro Adolfo, que me indicou o Robson, que foi o que falou, cara, eu fui o quê dele. Para quem não sabe, o quê do judô é tipo uma dupla, né, um sparring que eles fazem no judô. Então, o Adolfo falou que treinou uma época com o Robson, e aí falou, cara, você tem que levar o Robson, porque esse cara representa a Rondônia, né? O João também, eu falei com o João falou, cara, eu vim de São Paulo para cá, eu sou faixa preta de lá, e nesse contexto aí, você deveria falar com o Robson, que é um cara 100% rondoniense. Eu falei, fechou. É o universo rondoniense, é para abrilhantar aí mais a estrela da bandeira de Rondônia com esses diamantes que nós temos aqui, né? Então, Robson, fala um pouquinho pra gente onde você nasceu, quantos anos de idade você tem, me fala um pouco aí de você. Então, eu sou minhoca, como o povo de Porto Velho como costuma dizer, né? Nasci em Porto Velho, nasci em Rondônia há 36 anos atrás, filho dessa terra tão grandiosa que é Rondônia, né? Tenho aí algumas histórias dentro do judô, inclusive grandes amigos aí, igual o Adolfo, o João, são pessoas sensacionais, pessoas que me ensinaram muito. Tenho certeza que eles também vão falar que, perguntarem dele, vão falar que aprenderam muito comigo, mas eu acredito que eu mais aprendi do que ensinei. Mas são pessoas sensacionais. E deixar aqui um abraço para toda a galera do Jiu-Jitsu também, que apesar de Tamo junto. não conhecer muitos, mas grande parte deles eu conheço aí já de alguns tatames da vida, né? E bacana. E o Adolfo tinha me falado que você é 100% rondoniense. Você nasceu aqui mesmo? Sim, eu nasci em Porto Velho, nasci aqui em Rondônia, como eu falei anteriormente. Né? Sempre nasci e sempre morei em Rondônia. Saí algumas vezes de Rondônia só para competir, ou então para realizar alguma coisa fora, mas sempre retornando a Rondônia, né? Como o povo diz também, quem bebe água do Madeira jamais deixa a nossa terra. Sempre volta, né? E galera que está acompanhando a gente aí, para quem não entendeu, o Robson, ele como é que fala? Eu não sei qual o termo certo. É deficiente visual? Tem um termo certo, eu estou falando... Não, então, vamos lá, as definições, né? Para a deficiência visual em si, exatamente, deficiência visual. Legalmente também é considerado como esse termo. Agora, quando se vai falar em pessoa com algum tipo de deficiência, aí a gente fala pessoa com deficiência. Mas no caso em específico, de uma deficiência em específico, se fala que a pessoa com aquela deficiência, né? Basicamente é isso. Legal.
Assim, falando aqui para a galera que nos acompanha, Robson, eu passei uma gafe, né? Porque, assim, me disseram que o Robson tinha uma deficiência visual, né? Era uma pessoa com deficiência. Eu posso falar assim, Robson? Sim. Pessoa com deficiência, né? Uhum. E eu não me atentei. E eu tô mandando texto para ele no WhatsApp, esperando ele responder. E aí, depois que me veio essa dúvida, eu falei, cara, mas espera aí, se ele é deficiente visual, como que ele vai responder? Aí, antes da gente começar a gravar, a gente estava conversando sobre isso, ele me falou que tem um aplicativo, né? Como que é isso, ô Robson? Aí eu não posso deixar de puxar um pouco o peixe para minha... o anzol para minha peixada, né? Porque é assim, hoje atualmente eu sou analista de tecnologia da informação, por formação, né? Sou formado na área de tecnologia da informação. Tamo junto. Você é do TI? Sou da TI. É nóis. Apaixonado 100% por programação. Já passei por algumas áreas da TI de várias formas. E aí, para tal situação, eu precisei aprender, ao longo da vida, a gente precisou aprender a trabalhar com a tecnologia, né? A trabalhar com o computador, a trabalhar com dispositivos móveis, que foi uma febre até, vamos dizer aí, 10, 15 anos atrás. Sim. Foi quando explodiu aí os telefones digitais, né? Então, a gente foi obrigado a aprender a utilizar essas tecnologias. E com ela, pensando em pessoas que têm esse desejo, como eu, que tinha um desejo de me formar na área, que tinha um desejo de acompanhar essa evolução, lançaram muitas pessoas que trabalham também já há bem mais tempo que eu, pensaram na questão da acessibilidade. Com isso, foi desenvolvido algumas tecnologias como leitores de tela e síntese de voz para diversas situações diferentes, né? Hoje a gente fala muito em como que acessibilidade? Não, o inteligência artificial, IA? Isso, inteligência artificial. Mas ainda assim, com base em muitas das ferramentas de acessibilidade que vieram antes, que tem surgido as IAs. Porque o que acontece? Um leitor de tela não é nada mais que pegar, a gente conseguir, né, colocar texto em identificar algum objeto, alguma coisa dentro daquele escopo que a gente chama de computador, que esse leitor de tela possa transformar aquilo em voz para quem vai estar utilizando o aplicativo, o dispositivo, né? Então, assim, em síntese é o quê? O leitor de tela, ele identifica o que está na tela e, através de uma voz, ele expressa isso para fora. Ele expressa isso através de uma voz. Então, assim, por exemplo, textos do WhatsApp, chats aí das mais variadas tecnologias, das mais variadas redes sociais, esses aplicativos possibilitam a leitura, né? A interação diretamente com o computador, com a maioria dos sistemas operacionais, seja ele dispositivo móvel, seja ele computador, seja ele o que seja, né? E as IAs entram aí nas mais atuais assistentes de voz, né? Que tem aí a Alexa, tem a outra da Amazon, tem a Cortana do Windows. Isso, tem a Cortana do Windows, tem as mais diversas. Então, foi com base nessas ferramentas que foi surgindo essas IAs, né? Legal. E, Robson, fala pra gente, como a gente está mostrando e falando um pouco da sua história, no seu caso, a deficiência visual foi adquirida, você nasceu, como que é? Como que foi ou é?
Não, a minha deficiência visual, ela veio, eu digo que é adquirida aliás, eu já nasci e foi adquirida, né? Porque o que acontece? Eu nasci já com vários problemas de visão, mesmo, eu já nasci com vários problemas de visões, né? De visão, na verdade. Entre eles, eu já nasci com glaucoma, já nasci sem a íris do olho, eu já nasci com miopia, estrabismo, hipermetropia e assim em diante, né? E aí, ao longo da vida, eu passei por duas situações de úlcera corneana, que foi onde afetou os nervos ópticos, Certo. que foi a principal causa da perca da visão, né? Hoje é cego total, né? Não tenho nem vulto, nem luz, nem nada, zerado. Uhum. Então, assim, foi em decorrência dessas úlceras corneanas que eu tive esse problema. E isso foi na infância, essas úlceras? Foi quando você ainda era bebê? Foram durante a infância. Eu cheguei a perder, eu enxergava até os 5 anos, digamos assim, eu enxergava com muita dificuldade, mas enxergava bem, razoável. Certo. Aí eu perdi a primeira com 5 e depois eu via perder a segunda com 9, né? Com 9 anos de idade, eu já tinha passado da fase de alfabetização, aí tive que retroagir para poder aprender o braille e dar seguimento na vida escolar. Legal. E, assim, hoje em Rondônia, hoje não, desculpa, na tua época da alfabetização, foi fácil uma escola que tivesse essa metodologia ou não? É porque, assim, como não é do universo, eu acredito que da maioria das pessoas que vão estar nos assistindo, nos ouvindo, eu queria que você falasse a sua experiência, como foi na tua época da alfabetização. Década de 90, no caso, né? Eu estava até conversando com um colega de trabalho esses dias, que a minha vida acadêmica foi toda como se diz, entidades públicas, né? Certo. Em escola pública. Então, assim, a dificuldade sempre existiu, sempre vai existir, existe e sempre vai existir. Independentemente da sua condição financeira, independentemente da condição que a gente tiver no mundo, né? Então, o que foi dificuldade no passado para mim não pode ser no futuro para outra pessoa, mas vai haver uma outra. Certo. E assim sucessivamente. Na época só existia em Porto Velho uma escola que atendia educação especial, né? Foi onde eu aprendi primeiro de forma vamos colocar assim, de forma normal, a escrita, né? A escrita com caneta, com lápis 6B, certo, que é um lápis bem mais grosso. E após a perca da visão, após o desenganar do tratamento que eu fazia em São Paulo, eu vim para Porto Velho e comecei do zero novamente para aprender a alfabetização e para aprender o braille, né? Ainda nessa escola. Saindo dessa escola, foi uma época que se falava muito, estava muito em evidência a questão da inclusão, né? A questão do aluno que tem algum tipo de deficiência está inserido na escola regular. Então, com base em vários documentos, várias situações, a gente conseguiu uma escola pública do município para estudar, que atendeu esse público de braço aberto, e aí depois eu vim seguindo. A única coisa que eu posso dizer que eu estudei, que foi particular, foi a faculdade, né, que na época eu não sonhava em entrar na Universidade Federal na área de tecnologia da informação, apesar de já ter entrado na Universidade Federal por outros cursos e ter tentado alguns outros, mas na área da tecnologia eu nem tentei, né? Mas até o
terceiro ano foi em escola pública, e é o que eu costumo dizer, a escola não é a escola que faz o aluno, é o aluno que faz a escola, né? Então, assim, Legal. eu acredito que a escola pública tem muito a nos oferecer, desde que a gente saiba exigir de forma correta. O que você está falando leva muito a lembrar, né, que a força de vontade do aluno que faz a instituição forte, né? Não é só querer que a instituição seja boa, porque a instituição são os alunos e os professores em conjunto, né? Exatamente. Na época que, por exemplo, do município não, que o município foi um divisor de águas, porque foi a sensibilidade de uma pessoa que abraçou a causa, né? Tendo em vista algumas legislações, mas abraçou a causa e foi mais tranquilo. Agora, quando nessa, como eu posso dizer, nessa transição do ensino fundamental para o médio, que eu tive que ir em busca de escolas públicas, a gente foi através do que a gente sempre vai, né? Através de indicação, de alguma referência, de alguém que já tenha estudado naquela escola e tal, e até que eu me deparei, né, com essa escola estadual. Na época tinha um nome bem forte dentro de Porto Velho, como uma escola de ensino, de um bom ensino, né? Então foi a qual eu falei, não, eu vou tentar, né? Vai que dá certo. Vai que dá certo. E aí, então, desde então, fiz o primeiro, segundo e o terceiro, não, a oitava, na época era a oitava, né? A oitava, o primeiro, segundo e o terceiro nessa escola. E após isso aí começou aí a vida de concurso e vestibulares. E você me falou que é formado em TI, você é programador, então, no caso? Hoje eu estou muito voltado para a área de programação e desenvolvimento de software, né? Legal. Formado, fazendo pós em perícia forense e segurança da informação. Tamo junto, perícia forense, hein? E aí a gente tem trabalhado aí com desenvolvimento no meu atual emprego, na base de back-end, né? As tecnologias de back-end. Né? Não só de segurança, mas desenvolver também as aplicações que rodam ali escondidas embaixo do nível mais baixo, né? Digamos assim. E aí continuo estudando um pouco aqui, um pouco ali, agora mais focado com esse novo emprego e buscando mais me qualificar em determinadas áreas que até então era mais complicado, né? E tira uma dúvida, Robson, hoje você trabalha onde? Pode falar, não? Hoje eu sou funcionário público federal, legal, né? Legal. Sou funcionário público federal, passei no concurso alguns anos atrás e fui agraciado com Deus com a posse há alguns dias atrás, alguns meses atrás, né? Então, legal. Já passei numa fase muito difícil da minha vida, numa fase bem turbulada, mas graças a Deus eu pude passar nesse concurso naquela época e hoje estou colhendo os frutos do esforço que naquela época eu fui obrigado a fazer para conseguir, né? E na época eu tinha acabado de sair da faculdade, tinha acabado de me formar, então estava com tudo muito fresco na memória, né, na mente, e foi quando eu consegui essa posição da TI. Foi quando eu mais me encantei ainda pela TI por conta da área de programação, da área de desenvolvimento, de como entender como é que as coisas funcionavam ali, como é que as máquinas funcionavam, como é que a gente podia trabalhar com essas tecnologias de inteligência artificial, né, que estava começando ainda, mas já tinha algumas coisas. Então, assim, foi um pontapé para tanta dedicação até hoje. Legal, Robson. Beleza, excelente.
Robson, e assim, nessa tua caminhada, na sua jornada de vida, quando você encontrou o judô? Ou o judô te encontrou? Então, o judô me encontrou, não foi eu que encontrei o judô, em meados aí de... Não, meados não, mais próximo do final do ano, em 1997. 97. Devido a uma oportunidade que uma das professoras daquela primeira escola, a qual eu comentei, via que a gente tinha, eu e mais dois, tínhamos uma grande energia acumulada por conta da idade, por conta de não ter outra atividade, e ela já ter visto algumas situações parecidas em outros estados do país. Falou, cara, eu vou procurar aqui em Porto Velho, aqui em Rondônia, um lugar que vocês possam gastar essa energia. Que legal, cara, que legal. E aí, graças a ela e um grande amigo... Se quiser mandar um abraço para ela aí... a grande professora Leila, né? Abraço, dona Leila. E é um grande amigo, professor na época de Educação Física dessa escola também, o professor Flávio. Abraço, seu Flávio. Grande Flávio, um excelente judoca, um excelente professor, um excelente profissional. Falaram, faço judô, falar com o meu sensei, ver se ele dá uma oportunidade para 2. E o outro vai fazer atletismo. Aí, eu como dos 3 era o mais gordinho, né? Mas aí, não, pro atletismo esse aí não vai dar conta não, então vai pro judô. Tem que ser um dos outros 2. Né? Tem que ser um dos outros 2. Aí acabou que depois de um tempo foi todo mundo pro judô, ninguém mais quis ir pro atletismo, não sei o quê. E graças ao Sensei Nico, grande Sensei Nico, abraço Sensei Nico, um grande parceiro, grande sensei, abriu as portas pra gente na academia, ensinou. Posso dizer que foi amor ao judô a primeira queda. Primeiro ipom eu já apaixonei, porque desde então nunca mais parei de treinar. Aí já se vão quase 25 anos da vida dedicando a vida ao judô, né? A treinar, a competir, a seguir uma cultura que é fascinante, que é a cultura japonesa, né? A própria cultura do judô dentro das suas raízes, das suas bases. E a gente tem tentado aí traçar esse caminho que de suave não tem nada, né? É só o nome que é caminho suave. Mas de suave realmente não tem nada. Não é nem por causa das quedas, é por causa da grande responsabilidade que você acaba adquirindo durante a vida, os grandes conhecimentos que você acaba adquirindo e sabendo que você pode, se houver a necessidade de utilizar esses conhecimentos, você vai acabar até machucando alguém, né? Então, a gente, dentro do tatame, a gente tem respeito, a gente tem dedicação, a gente tem cuidado com o nosso companheiro, mesmo que seja numa competição, né? A gente tem que ter esse cuidado. Mas sempre, esses dias atrás, me perguntaram se eu nunca tinha sido necessário utilizar os meus conhecimentos da arte marcial, da arte do judô, para autodefesa, né? Eu falei, graças a Deus não, cara. Graças a Deus, Deus me abençoou. Amém, coisa boa. Que eu nunca precisei, nunca sofri algo que eu pudesse ter que utilizar os conhecimentos que eu tenho do judô para me defender, para... Uma situação de perigo, né? É uma situação real de perigo. Legal. E Robson, me fala um pouco também dos seus títulos. O que você tem de título hoje, estadual, brasileiro, local? Eu não sei exatamente como é no judô. No jiu-jitsu a gente tem alguns eventos, né, locais, aí tem o estadual, tem o nacional, o Open internacional, sul-americano, PAN, e assim vai, porque a gente não é olímpico, né?
Mas no seu caso aí, a gente estava conversando um pouco antes, você me disse também que já chegou a fazer até teste para seleção, né, paralímpica. Então, o judô, durante 24 anos de muito suor, de muito tatame, eu já passei por algumas situações mais diferenciadas possíveis, né? Hoje, é difícil eu competir dentro do estado de Rondônia, né? Até porque dentro do estado de Rondônia, dentro do município de Porto Velho, eu luto no judô regular, né? Que a gente costuma dizer. Sério? Eu luto no judô regular. Eu não sabia dessa. Eu luto no judô regular. Dentro de Rondônia, não existe a categoria paralímpica. Se existir, não tem competidor. Então, o que acontece? Eu luto no judô regular. Se eu quiser encarar alguma competição, eu vou para cima. E, sendo assim, desde o início, já fui campeão estadual várias vezes, já fui campeão municipal, já fui campeão metropolitano, já fui campeão regional, já lutei a Copa Brasília, uma grande Copa os judocas de plantão devem conhecer, a famosa Copa Internacional de Brasília. Já lutei a Copa Internacional do Rio de Janeiro, né? Todas essas no judô regular, né? Já enfrentei pelo caminho aí muitos nomes de grandes renomes do judô olímpico, né? Lutando nessas competições. E aí o judô paralímpico veio aí por volta de 2007, foi quando aliás, 2006, foi a primeira vez que eu fui competir no judô paralímpico, né? Já um nível bem alto, por conta da graduação do judô que eu já tinha. Você já era faixa preta, no caso? Não, ainda era faixa marrom na época. Marrom, ok. Marrom. Mas o que mais espantou até todos os técnicos, a primeira vez que eu cheguei para competir no Paralímpico, foi por conta da qualidade técnica e do nível alcançado naquela competição, né? Eu saí de Porto Velho, enfrentei 74 horas para chegar no Rio de Janeiro. Você foi de ônibus? Fui de ônibus. 74 horas para chegar no Rio de Janeiro, precisando perder meio quilo para competir. E sem técnico, sem nada, sem ninguém. Você foi sem técnico? Sem técnico, sem nada. Caramba! E cheguei lá, descansei o que deu, comi. Eu pesei 7 horas da manhã. Certo. 8 horas da manhã eu estava recuperando as energias, recuperando o que eu podia de energia, de potássio, de tudo que era fibra, tudo que era vitamina, para ver se eu conseguia competir bem. E cheguei na final. Fiz a final com o Paulista, que na época era o atual cara da seleção, né? Só perdi para ele na final. Isso depois de muito trabalho, né? Foi uma luta muito intensa. E como estava com torcida, tinha técnico e tal, não que desmerecesse o judô que ele tem, mas facilitou um pouco mais. Mas foi desde então que aí todos os técnicos, sem exceções, que estavam ali, que estavam junto da seleção, começaram a prestar atenção. E aí, em 2007, no começo do ano, teve a seletiva para o Parapan e para o Mundial, que foi quando foi definido que eu era da seleção B, por conta que eu ainda não tinha nenhuma competição internacional no currículo. Certo. E como o outro já tinha participado de um outro evento internacional, que eu não lembro qual que era agora, ele era da seleção A. Então ele foi para o Mundial e eu fiquei para o Parapan. Então vamos dizer que foi numa seleção de títulos, né? Você ficou na B e ele foi para A. Entendi. E aí foi dividido assim, como a gente tinha duas grandes competições ao mesmo tempo, em
semanas seguidas, eles falaram, aí, vamos levar um para o Mundial e o outro vai ficar para competir no Parapan, até porque no Parapan podia ser até 2, né? Certo. Então, escreveu nós dois, eu fui, participei do Parapan, fiquei em quinto, caí logo de cara com o campeão da categoria. Na primeira luta? Na primeira luta. Depois de um troca-troca de porrada muito grande, depois de uma luta muito intensa, uma grande qualidade técnica e um grande vacilo meu, posso dizer assim, que eu não sei de onde que veio, ele conseguiu me apagar. Quando eu acordei, eu já acordei querendo continuar lutando. Sério? Foi a primeira vez que eu apaguei na vida, competindo, e ele apagou, foi tão rápido que ele apagou, eu lembro que eu estava fazendo pegada, eu apaguei, e aí quando eu acordei de novo, que o pessoal eu já estava em pé de novo, querendo continuar lutando. Entendi. Você voltou ali do ponto da luta que parou. Do ponto da luta que parou. Aí eu judeu matei, do Suramadê, e ainda cheguei a disputar o terceiro, mas era um outro cara um outro competidor também bem veterano, bem forte, e como era a primeira experiência, né, assim, internacional, foi muito importante, mas infelizmente não deu para chegar entre os três primeiros, mas a gente tentou. Essa foi a tua primeira experiência internacional de competição? Internacional de competição. Atualmente, você já lutou internacionalmente quantas vezes? 2018, 19, eu estava começando a entrar no ciclo internacional. Porém, numa categoria acima da que eu estou querendo competir atualmente. Atualmente, você está em qual categoria? Como é que é? É peso. É só peso e idade? Só peso. É porque no jiu-jitsu, a gente tem peso, idade e graduação para definir uma categoria. No judô é só peso. É só peso. Ok. É só peso. Apesar de hoje a gente já ter alguns trabalhos aí, em algumas competições ter trabalhado com idade, principalmente na questão dos Masters, né? Isso aí é acima dos 30. No judô, pelo menos no Paralímpico, ainda não tem essa subdivisão. É só peso mesmo. Bateu até tal peso, você é daquela categoria. Uma pergunta, Robson, antes de você continuar. Nesse caso, o judô regular é assim também ou só o paralímpico? Não, o judô regular também é assim. Ok. Hoje o que tem de divisão no judô regular é a questão da faixa etária de idade, né? Que a gente tem aí o 9 e 10, o 11 e 12, o 13 e 14, o 15 e 17, se eu não me engano, que eu acho que não mudou, o sub-20, não, o sub-18. Certo. O sub-18 é de 15 a 18, né? E o sub-21, que é dos 18 aos 21. E aí já é sênior, e aí a gente tem um grande trabalho aí para tentar recuperar os judocas mais antigos, né? Que é o Master. Nas categorias Masters aí de cima de 30 anos. Legal. Aí eu cheguei a competir em algumas competições internacionais, mas sempre até engraçado, porque sempre, toda vez que eu vou competir internacionalmente, eu sempre caio logo de cara com as pedreiras. É interessante, mas enfim. Mais ou menos assim, vamos testar o rondoniense, ele chegou aí. Ele tá aí, vamos testar ele. Em 2018, 2018 e 2019. Não, só 2019. 2018 eu não competi, não deu para ir. 2019, eu estava na categoria até 90 quilos e na etapa internacional do Grand Prix de Judô, no Brasil, veio um americano e um grã-bretanhano, que seriam grandes nomes aí internacionais da categoria. Certo.
E aí, logo de cara, foi eu e o grã-bretanhano. Vixe. A parede, sabe? O cidadão tinha, eu acho que 1,90 de altura, por quase meio metro de largura. Aí bateu o mesmo peso que você. Bateu o mesmo peso que eu, velho. Falei, não, mas dá uma aqui pra lutar, então vamos lutar. Ainda eu com espanhol meio abrasileirado, eu ainda chamei ele pra pega. Foi abusado. Mas aí cheguei, ainda comecei lutando bem e tal, e acabei sendo finalizado no chão, por causa da força, da técnica, que eles trabalham muito, a questão do solo, a maioria dos países internacionais, então acabei sendo eliminado no chão, né? Mas dei um bom trabalho aí para eles, seria uma boa luta. Mas é sempre assim. E aí hoje a gente está, na verdade, desde 2019, eu competi no 90 em 2019, no início do ano, e aí em 2019 mesmo já baixei de categoria. E aí tenho Você tentado... resolveu competir abaixo? Competir abaixo um pouco. Eu quero me fixar na categoria até 81 quilos. 8-1. Hoje você está lutando até quanto? Até 8-1. Hoje, 8-1. Ok. Naquela época você lutava quanto? 2019, no começo do ano, eu lutava até 90. 90, ok. Até 90 quilos. Agora, no final do ano, eu competia até 90, tanto é que havia uma grande especulação por conta dessa categoria, que era o atual detentor da categoria, é um paulista, já está com uma certa idade, né? E assim, como eu já fui da seleção, já dei muito trabalho, já fiz muita raiva para muita gente, então eu bati numa categoria diferente, toda vez que eu bato numa categoria já tem uma preocupação. Eu cheguei na categoria, tá todo mundo querendo saber por que o Robson está naquela categoria. Por que o Rondônia está naquela categoria? É isso aí. Então, desde o primeiro momento que eu piso no tatame, eu começo a ser marcado. E em 2019, no final do ano, foi exatamente isso. Eu saí batendo todo mundo e bati com o detentor da categoria na final. Uma final aí de quase 7 minutos, eu e ele acabou levando aí nos últimos segundos de luta, né? E aí a gente, como iniciou um novo ciclo agora, vai iniciar agora um novo ciclo, aí a gente pretende estar nesse novo ciclo para 2024, se Deus quiser, tá em Paris. Lá Paris. Paris? Lá Paris. As Paralimpíadas sempre começam após as Olimpíadas, né? Isso. E me tira uma dúvida, Robson, quanto tempo você gastou ali da faixa branca, né? Fala pra gente um pouco do sistema de graduação do judô, que a gente conversou um pouco com a câmera desligada, mas explica aí para nossa audiência como é a graduação do judô e quanto tempo você gastou para chegar ali na faixa preta e quanto tempo você tem hoje de faixa preta. Então, o judô ele segue um padrão de graduação que tem suas renovações, né? Atualmente, o judô ele tem as graduações para uma determinada idade que diferencia um pouco conforme a idade, né? No caso, por exemplo, se eu começasse mais cedo com o judô, poderia ter demorado um pouco mais para pegar a faixa preta, ou então demorado um pouco mais em algumas faixas do que eu demorei para chegar até a faixa preta, né? Porém, pessoas mais com uma certa idade já conseguem avançar aí pelo percurso das faixas com um pouco mais de facilidade por conta da idade, né?
não que vai ser facilitado, mas como há uma compreensão mais rápida, né, e com bastante treino, a gente consegue fazer com que essa pessoa evolua com um pouco mais de velocidade. Então, deixa eu ver se eu entendi. Quanto mais jovem, a quantidade de faixas é maior e o tempo é maior. É isso? É mais ou menos. É porque, por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui do meu pequeno que tem hoje 4 anos. Certo. Ele tem 4 anos e está na faixa branca. O normal é que ele demore aí de 1 ano a 1 ano e meio para mudar para cinza. Certo. Né? E aí, mais ou menos 1 ano também para mudar para azul. Para que, por exemplo, já pensou ele mudar todo ano ou de 6 em 6 meses de faixa, quando ele tiver com 10 anos, está com a faixa preta na cintura. Exatamente. Entendeu? Aí a gente vai atrasando com essas... E aí, dentro dessas faixas menores, a gente ainda tem a graduação por graus, a gente chama, no caso não são danos, né? São graus mesmo, que é para dar essa atrasada um pouquinho mais. Agora, por exemplo, se é um outro filho meu, que entra no judô já com 14, 15 anos, que ele pega consegue treinar bastante, consegue assimilar bem os movimentos, ele pode passar 6 meses da branca para azul, da azul para amarela, pelo menos mais uns 8 meses, e tem casos até que vai dar direto da branca para amarela, nem passa nem na cinza nem azul. Então, vai depender muito da pessoa, né? De pessoa para pessoa. Do empenho, né? Do empenho da pessoa, do professor também, do sensei, né? Para fazer essas avaliações. E como eu comecei já com uma certa idade, comecei com judô já estava com 12 anos completo, então assim, como eu falei, paixão à primeira queda, né? Amor à primeira queda, eu peguei o judô muito rápido, muito rápido. Então, assim, eu com 6 meses de judô, eu já tinha qualidade para passar por uma faixa amarela tranquilo. Só que, devido a uma cultura japonesa, que o sensei que na época eu treinava, supervisionado pelo sensei Nico, ele não falou, não, eu vou fazer teu exame para azul, e daqui uns meses, se tu tiver aí 6 meses, tu continuar no judô assim, pega amarelo. Foi dito feito. Eu peguei azul com 6 meses, com mais 6 meses eu peguei amarelo, e aí 1 ano e meio para pegar laranja, mais 1 ano para pegar verde, mais 2 de roxo, e 6 anos de marrom. Na verdade, a minha marrom, eu só troquei, só fiz o exame para preta, porque foi um pedido informal da Confederação Brasileira de Desportos para Deficiente Visual, né, CBDV, por conta da graduação dos demais atletas da seleção, né, porque como na época eu já estava na seleção, eu era o único faixa marrom da seleção, né? Então, falava, não, cara, beleza, que você queira, não queira, responsabilidade, não queira, mas faz aí o exame para, pelo menos para a gente padronizar aqui e tal. Aí eu acabei fazendo o exame, fiz o catálogo, fiz toda a apresentação para conseguir aí essa faixa preta. O exame, né? E aí já são 11 anos de faixa preta na cintura, que já é uma responsabilidade muito grande. Legal. E Robson, fala pra gente, você mencionou, era a minha próxima pergunta, com relação às federações, confederações, como que funciona esse sistema? Você está afiliado na regular e também numa específica para deficiente visual? Existe uma de Rondônia, uma nacional? Fala um pouco para a gente aí das confederações. Então,
Atualmente eu sou filiado à Federação da FEJU, Federação de Judô de Rondônia, e à Confederação Brasileira de Judô, a CBJ, né? Confederação de Judô do Brasil. Esse do judô regular. Certo. E as entidades que gerenciam as modalidades paralímpicas, o Comitê Paralímpico e a CBDV, que é a Confederação de Desportos para Deficientes Visuais, a gente é afiliada a ela através da Associação de Deficientes Visuais que tem no estado de Rondônia. Ok, né? ok. Que até há uns dias atrás eu era o representante dessa entidade. Você era o presidente? Eu era presidente. Poxa, gente, a gente está aqui com o ex-presidente. Você é ex, está no processo de mudança? Como é que tá isso, Rob? Eu me afastei por causa do meu novo emprego. Ah, entendi. Eu me afastei por causa do novo emprego. Mas então, até então, eu era o presidente, estava trabalhando aí. Como que é o nome? ASDEVRON. ASDEVRON. Associação dos Deficientes Visuais do Estado de Rondônia. Legal. Então, a ASDEVRON é filiada à CBDV, que é Confederação de Desportos para Cegos. CBDV, é isso mesmo. Não, Confederação de Desportos... CBDV. Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Visuais. CBDV. Uhum. A ASDEVRON é afiliada a ela para que os nossos atletas, digamos assim, né? Sim. Possam competir nas competições nacionais e internacionais promovidas pela CBDV e pelas suas superiores, que são aí a Ibiza, e tem algumas outras que eu não vou me recordar o nome. Outras entidades. Mas são outras entidades internacionais que promovem esse tipo de competição também. E deixa eu te fazer uma pergunta. A gente falou agora sobre, né, questão de confederação e tal. Você recebe algum tipo de patrocínio, auxílio, vamos dizer assim? Porque, gente, para quem não entende ou não pratica nenhum esporte, a vida de atleta, né, no regular, né, como mencionou o Robson, já não é simples. Eu imagino, no teu caso, Robson, houveram vários interessados, não? Fala um pouco para a gente sobre essa questão do patrocínio. Cara, a questão do patrocínio é até interessante, né? 2007, 2008, um dos auges da minha carreira, eu havia um interesse em ser patrocinado, né, ou patrocinarem o Robson dentro do estado de Rondônia, porém essa pessoa durante esse processo veio a falecer. Meu Deus! E assim, só que não foi isso que me abalou, né? Então, desde então a gente tem competido para assegurar o Bolsa Atleta, que foi o que me segurou por muito tempo, né? Esse caso é um projeto federal? O Bolsa Atleta é um projeto federal. Ok. Então, o Bolsa Atleta foi que me segurou por muito tempo, né? Me manteve competindo, me manteve treinando, me manteve de várias formas diferentes. E atualmente a gente está sem patrocínio, né? Hoje, essa competição que a gente tem agora, do dia 2 ao dia 4 de dezembro, eu só vou por conta de um benefício que eu tenho direito a receber pela CBDV e pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, né? E juntamente aí com algumas outras pessoas. E aí a gente está atualmente correndo atrás aí para ver se leva o técnico, né? Atualmente eu tenho treinado com o Sensei Haroldo,
grande sensei de Rondônia também. Eu não o conheço pessoalmente, mas já ouvi falar muito, Sensei Haroldo. Pois é. Abraço para ele aí. Abraço para ele. Então, assim, eu estou tentando levar ele, né, para nos acompanhar Para a até competição. para essa competição, até porque é bom que ele estude bem os adversários, né, conheça, se ambientalize, porque é um cenário a qual eu vou entrar como eu tenho costumado dizer, eu vou mergulhar de cabeça, porque lá em Paris eu quero estar. Uma pergunta, esse agora no final do ano, dia 2 ao dia 4 de dezembro, no caso, você está indo, já é seleção para o brasileiro, para o olímpico, qual que é a titulação dessa competição? A titulação dessa competição é o Campeonato Brasileiro. Esse é o brasileiro, Paralímpico. Paralímpico. Ok. É o Campeonato Brasileiro. Só que é assim, o que acontece? Como a gente não tem tantas competições como os do regular, certo. A gente já pode começar também a considerar que ele seja a abertura do ciclo olímpico. Certo, uma pré-seleção. Porque após ele vai ter a próxima competição passando ele vai ser uma competição internacional, que aí é realmente quando vai abrir o ciclo olímpico, que aí começa todo mundo do zero, quem tiver melhor ranking vai para Paris. Vai. Aí no caso hoje na seleção paraolímpica, você já está no time A ou ainda está no time B? Como está hoje? Eu atualmente estou no time B por conta de 2019. Entendi. Eu perdi na final pro atual cara da seleção, né? Pro atual componente da seleção. E, assim, como eu falei, a expectativa era que ele realmente ganhasse, porque se eu tivesse ganho aquela competição, corria um grande risco de a gente ter um confronto direto novamente para ver quem que ia. Entendi. Então você está em tese você ainda está brigando por uma fase lugar na seleção da Paralímpica para Paris. Isso. Okay. Agora mais que nunca, porque como zerou tudo, os rankings internacionais eles vão começar do zero, né? Então, por exemplo, se eu chegar hoje no brasileiro e ganhar dele, ou mesmo que seja ganhar a categoria, é bem capaz que na próxima convocação já seja convocado para ir treinar com a seleção e aí começar a disputa direta, né, para ver quem que vai ficar, quem que vai ser o detentor da vaga. E fala pra gente como que foi treinar ou não treinar nesse período da pandemia, quando estava proibido aqui a academia, tinha um proibidão, como é que era isso? Não, eu não tive o proibidão, né? O clandestino, a gente chamava no jiu-jitsu. Eu não cheguei a treinar em nenhum lugar assim, por conta que eu achava que não ia valer a pena e tal, e eu tentei fazer alguns exercícios em casa, né? Fiz alguns exercícios funcionais para dar uma suada, para manter o peso, que foi até interessante porque eu consegui manter o peso que eu tinha. Que legal. Mas assim, o que mais me derrubou foi a falta de companheirismo, né? Porque no judô a gente tem bastante gente para treinar, e aí você às vezes fazer as coisas sozinho em casa não te dá tanta empolgação, né? Desanima um pouco, né? Desanima um pouco. Então, assim, mas eu tentei fazer algumas coisas em casa justamente para não ficar, quando voltasse, quando retornasse, não ficar totalmente travada, né? Ou sem algum tipo de força para fazer alguma coisa. Apesar de o judô ser um esporte muito completo, porque independentemente do que a gente faça,
se a gente não estiver treinando judô. Quando a gente retorna a treinar forte mesmo, uma das primeiras coisas que a gente percebe é a musculatura, que a musculatura começa a ficar mais rígida, ficar mais dura, mais tensa, por conta da força, por conta do jeito de andar, do jeito de, né? Sim. Então é bem complicado. Robson, a conversa tá muito boa. Eu tô cheio de dúvida. A gente já conversou 1 hora aqui. Eu falaria mais 2 ou 3, mas a gente sabe que o teu tempo também é limitado, gente. Então, assim, eu quero agradecer demais. Tô muito honrado em ter você aqui, participar com a gente no Universo Rondoniense. Você é uma das estrelas de Rondônia que vai brilhar lá, eu tenho certeza, em dezembro, lá em São Paulo, representando nosso estado. E o mais bacana é que eu sempre peço para todo mundo deixar uma mensagem. Se você fosse dizer alguma coisa que fosse chegar em todo lar rondoniense, a toda pessoa, qual a mensagem que você queria deixar, Robson? Essa é uma pergunta, para mim, muito difícil, né? Ou uma consideração muito difícil. Mas eu acredito assim que o grande segredo da vida é você persistir, e persistir de forma consciente. Você quer alguma coisa, você quer sonhar com alguma coisa, você primeiro tem que conhecer, tem que saber se realmente é aquilo que você quer. Se você tem o que você quer definido, você tem sonhado, você tem projetado, além do conhecimento que você tem sobre aquilo, a persistência em correr atrás e conquistar aquilo é o que a gente precisa fazer, né? E sem precisar usar qualquer tipo de pessoa ou de mídia para se utilizar de escada para estar subindo, né? Basta você persistir, você trabalhar naquela sua ideia, naquele seu sonho, que a gente vai conseguir superar tudo aquilo que a gente deseja. Legal, Robson. Robson, e assim, eu não sei se é a meta, mas eu queria que você dissesse se as pessoas quisessem te dar um patrocínio, como seria, empresários que estão nos assistindo de Porto Velho ou do interior, se tivesse o interesse em te ajudar aí nas próximas competições, ou até nessa para levar o sensei, né? Porque eu acredito que aí um patrocínio ajudaria. Não sei se você quer falar alguma coisa nesse sentido aí e pedir um patrocínio. A hora é agora. Então, eu estou aberto a sugestões, a opiniões, né? a possibilidades. Né? Eu tenho corrido através do poder público, né? Que a gente, querendo ou não, a gente tem algumas burocracias, mas a gente poderia alcançar pelo poder público. Infelizmente, com a pandemia, a gente tem algumas restrições aí em vários setores, em várias situações diferentes, tem algumas que não estão nem atendendo ainda, mas me ponho à disposição, né? Se quiser falar com você, se quiser falar comigo, meu telefone você já sabe. Se houver interesse, é só entrar em contato comigo, que a gente vai vai conversar direitinho. Ou até mesmo me encontrar nas redes sociais. Eu não sou não sou fã de estar em rede social e tal, mas sempre que dá, eu dou uma olhadinha no Facebook, no Instagram, né, lá no WhatsApp, no Telegram. Você me falou do teu Instagram, falou, não, me marca lá no Instagram. Aí eu fui procurar, tinha uma foto. Então, mas é justamente por causa disso, que eu não sou muito de estar lá postando e tal, até porque eu não sou muito fotogênico. Isso, fotogênico. Eu não sou muito fotogênico. Então,
eu deixo, às vezes eu curto, às vezes eu compartilho alguma coisa que, né, que me mandam e tal, mas eu mesmo chegar lá e tirar uma foto e pá, difícil, difícil. Robson, muito obrigado por estar com a gente. Eu quero agradecer demais o teu tempo aí, a tua disponibilidade. O Robson, mesmo sem conhecer a gente aí, mas por uma indicação do amigo, participou aqui no Universo Rondoniense. E eu quero dizer para você, povo de Rondônia, aqui existem muitos tesouros e o Robson é um deles. Então, muito obrigado por ter me acompanhado até agora. Até a próxima!